em ser discutido, que é a ansiedade. Você é ansioso? Aliás, o brasileiro é muito ansioso e a gente vai falar sobre esse assunto com a mestre em psicologia, Elaine Moraes. Elaine, está tudo bem com você? Tudo bem, Bom dia. Bom dia. Seja Obrigada. bem-vinda. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade de falar de um tema tão importante que é saúde mental e, em específico, hoje, a ansiedade. E você trouxe algo muito importante. Nós, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós somos o país mais ansioso. É o maior? Nós somos muito emocionados. Sim. Então, isso aqui é importantíssimo para que a gente possa, então, entender um pouco melhor sobre a ansiedade e como lidar com isso. Por que o brasileiro é tão ansioso? Pois é, por quê? Acho que porque nós não conseguimos ainda lidar com as nossas emoções. Jordevá, é muito interessante porque nós somos ensinados, desde criança, quando a gente cai, rala o joelhinho, o que geralmente os adultos nos dizem, Engole o choro, Levanta, isso não é nada. Isso está errado. A gente precisa entender um pouco sobre as nossas emoções, A gente precisa chorar quando é necessário, porque as emoções, lembra lá do divertidamente? Então, as nossas emoções, elas fazem parte da nossa condição humana. Então, é muito importante que eu saiba lidar, que eu volte a câmera para dentro e que eu entenda como eu sou, o que eu estou sentindo e como eu posso lidar com isso, E a ansiedade não é diferente, ela também é uma emoção. Eu quero continuar nessa questão da infância, da criança, para a gente chegar no outro ponto. É importante, por exemplo, às vezes tem mãe, tem pai que quer fazer tudo para o filho, para que ele não tenha problemas, que ele não sofra, que indicar para ele o melhor caminho. É melhor deixar o filho quebrar a cara, entre aspas? Nós precisamos deixar os nossos filhos se frustrarem. Tomarem decisões. A frustração, ela é importante, Porque é a partir disso que eu vou aprender. Então, os meus erros são ótimas oportunidades para aprendizado. E por que eu não vou dar essa oportunidade também para o meu filho? Então, é extremamente importante que a gente, então, mostre para eles a importância das emoções e o não, Jordevá. O não é muito importante, A gente tem que aprender a dizer não para os nossos filhos, para a nossa vida enquanto adulto, Isso é muito importante. Se posicionar, é claro, de uma maneira muito assertiva. E nós somos exemplos, Jordevá? Então, os meus filhos, eles fazem o que eu faço, não o que eu falo. Então, o meu exemplo também é importantíssimo. Agora, o que é a ansiedade? Então, a ansiedade, ela é uma emoção, assim como todas as outras, assim como o medo. A ansiedade, Jordevá, e o medo, elas andam juntas. Então, qual é a diferença? O medo, então, a ansiedade e o medo, elas são emoções que elas são como alerta para que eu possa, então, acionar alguns mecanismos dentro de mim, para que eu possa ou lutar ou fugir diante de um perigo. O medo dessa forma, Então, o medo é o meu corpo reagindo a um perigo real. Por exemplo, quando eu estou diante de um animal feroz, por exemplo, Serve como alerta para eu lutar ou fugir. E a ansiedade, como é? Você teria uma noção assim? Eu imagino assim, aquela pessoa que se preocupa demais, que quer que as coisas aconteçam, pensa muito no futuro, quer planejar o tempo a qualquer custo, e quando ele imagina que lá no futuro pode ter um problema, ele começa a sofrer agora. Exato. É isso? Perfeito, perfeito, Jordevá. É sofrer com antecedência. O medo é uma reação do meu corpo, uma emoção, diante de um perigo real. Sim. A ansiedade é uma reação de algo que eu imagino que vai acontecer e que muitas vezes pode ser que nem aconteça, Mas ela é importante porque ela nos protege, ela nos motiva. Então, Jordevá, quando eu tenho uma prova importante para fazer, uma apresentação importante para fazer, eu começo a me preocupar do que pode acontecer ali e eu vou me preparar, eu vou estudar para essa prova, Então, é natural, mas e aí se a gente não cuida, pode virar um problema. Eu quero até te dar um exemplo que é meu. Ótimo. Eu não tenho receio de fazer cirurgia. Já fiz várias, algumas cirurgias delicadas de coluna, por exemplo. Faço com tranquilidade. Agora, se for para tomar soro,
É um desespero. Por exemplo, eu tomo uma injeção, não tem problema, mas se for para tomar soro, eu sofro. O que a gente pode avaliar? Que medo é esse? Pois é, esses medos vêm disso que você trouxe, que você explicou muito bem, essa preocupação, né? E se algo acontecer comigo? E aí, Jordevar, é muito interessante porque assim, aí a nossa mente começa a catastrofizar as situações, né? Então é como se eu tivesse, sabe aqueles rádios bem barulhento, que fica assim no último volume e chiando e você não consegue entender o que está acontecendo? São os ICs da nossa cabeça. E se eu passar mal aqui? E se esse soro realmente não for um soro? E se, sabe, a nossa cabeça vai Ou criando talvez o medo da agulha? o medo da agulha, mas aí você me trouxe que não tem medo da injeção. Não. Né? Seria o soro mesmo. Então, é muita coisa que a nossa cabeça vai Aquela nos coisa na contando. veia. A sensação de entrar, né, algo no seu corpo. Então, é muito interessante como a nossa cabeça nos conta muita coisa, né? Então, eu preciso ficar de olho sobre o que a minha cabeça está me contando. Quando é que a gente sabe que a ansiedade ela está fora do normal? Ser ansioso, aquela preocupação, é importante a gente ter até para se planejar. Exato. Mas quando ela passa do normal? Pois é, quando ela começa a atrapalhar a minha vida no Sim. dia a dia, né? Quando eu me atrapalho ou eu não consigo lidar com o meu trabalho, com os meus relacionamentos, né? No meu dia a dia de modo geral. E aí existem, assim, o nosso corpo reage a isso. Então, quando eu fico com coração acelerado, quando eu fico muito tensa, então os meus músculos eles ficam muito tensos ao ponto de que aquela sensação que eu trouxe lá atrás, né, de lutar ou fugir, né, náuseas. Qual é o caminho? O que a pessoa tem que fazer quando ela perceber isso? Ok, então, primeira coisa, eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer que essa emoção, essa ansiedade, ela está me atrapalhando. Ela está acontecendo mais vezes por dia, por um período aí de no mínimo 6 meses, né? Então eu preciso olhar isso. E o que fazer? Jordevar, é mais simples quando a emoção ali, ela está um pouco exacerbada, né? Aqui a gente não está falando de transtorno de ansiedade, né? Nós estamos falando de uma ansiedade, que é uma emoção e que ela começa a ficar exacerbada. Quando eu percebo isso no meu corpo, né, o meu corpo reage muito a isso, o que eu preciso fazer? É mais simples do que se imagina, né? Então eu preciso primeiro necessidades básicas, que são sono, alimentação e atividade física. Então eu preciso olhar para isso, né? Eu preciso me regular emocionalmente, né? Eu preciso buscar ajuda se for necessário, né? E tem uma técnica que eu vou passar aqui para vocês, não sei se você conhece a atenção plena, uma técnica de você ficar focado no momento presente? Não. Não? Tá, o que acontece com a gente? Quando eu estou muito ansiosa, minha cabeça tá a mil. Eu tô aqui com você, mas a minha cabeça tá pensando em um monte de coisa e tá me gerando angústia, me gerando muita sensação física ruim. O que é importante eu fazer? Eu preciso praticar a atenção plena, focar no agora. Como que eu faço isso? Vou dar uma orientação para vocês assim básica para o dia a dia, que vocês pais podem fazer com os filhos. Você pode praticar no seu trabalho, durante as refeições. Jordevar, como que a gente costuma fazer quando a gente vai se alimentar? Com a tecnologia, né? Eu tô ou no celular, ou eu estou com a TV ligada, não é? Não é verdade? E como lidar com isso, né? Como que eu posso, de alguma forma, lidar com isso? No momento das refeições, eu retiro, então, todas as telas. Eu retiro o que estiver me estimulando ali ou estiver tirando a minha atenção. Como que eu faço isso? Estou com o meu prato, com a minha refeição ali, eu vou observar, então, como que está o meu prato? Qual é a cor dos meus alimentos, a textura, aquele alimento que é mais crocante, aquele alimento que, por exemplo, derrete na boca, né?
E o aroma, e o perfume da minha refeição, como está? E o meu paladar, e o sabor desse alimento? Então, é uma forma de eu ancorar a minha mente. O que significa isso? Para que eu esteja no aqui e agora. Para que aquelas preocupações, elas deem uma pausa. Eu queria saber de você, por exemplo, eu já vi imagens assim tristes, né? Principalmente de crianças, às vezes 6, 7, 8, 10, 12 anos, vamos pegar assim. As pessoas estão almoçando com o telefone aqui e o prato aqui assim, ela nem olha para a comida e nem vê a comida chegar na boca, quer dizer, ela não vive aquilo. O que isso pode acarretar na vida de uma criança? Pois é, e aí aumenta também os níveis de ansiedade, não é? E pode desenvolver, e aí é claro que aqui eu estou trazendo para vocês alguns sinais de alerta, não é? É claro que é preciso de uma avaliação, é preciso olhar cada caso, a ansiedade ela se manifesta de maneira diferente para cada um. Mas a princípio, se eu estou em frente às telas e eu estou aqui me alimentando, o que acontece? O meu cérebro, eu estou entendendo, o meu foco está sendo no perceber aquele vídeo, aquela notícia que eu estou ali assistindo. E o meu organismo, então o meu cérebro não manda informação para o meu organismo, para o meu estômago, porque eu não estou de fato alimentando. E isso pode causar um transtorno alimentar, Jordevar. Ele, além da ansiedade, então perceba que se eu não cuido das minhas emoções básicas, isso pode sim trazer algumas consequências para o futuro, principalmente para as crianças. A criança, então, tem criança ansiosa. Tem muitas crianças ansiosas, e aí entra naquilo que nós já havíamos conversado, de os adultos terem uma tendência de invalidar as emoções das crianças. As crianças, sim, elas ficam ansiosas. Como que a gente identifica, então, uma criança ansiosa? Mãe e pai, observe a criança na questão da alimentação. Se ela é uma criança que se alimenta bem, ela passa a se alimentar muito mais do que o normal, ou ela não se alimenta, a dificuldade no sono, pesadelos com frequência que antes ela não tinha. Outro ponto importantíssimo também que a gente precisa observar, se a criança faz xixi na cama, se a criança rói unha. Então são alguns sinais que precisamos ficar em alerta. Você tem quantos livros já publicados? Eu tenho esse livro. Eu queria, antes de você falar, então vamos mostrar esse livro. Fala dele pra gente. Esse livro, ele conta a história, Jordevar, de 14 mulheres. Mulheres reais, mulheres com histórias únicas. Cada capítulo tem uma história diferente que vem contando aí os desafios de ser mulher. E ao final de cada capítulo tem algumas perguntas reflexivas para que a gente possa se identificar, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. E Jordevar não é um livro só para mulheres, foi escrito por mãos femininas, mas é um livro para todos, para que a gente possa observar, entender um pouco mais sobre o viver. Histórias de Vida, Diário de Desenvolvimento Pessoal é o nome desse livro. Então, quais são os outros dois? Então, eu tenho alguns capítulos de livros, né, que fala sobre pais autocompassivos, os pais que eles reconhecem, então, as dificuldades de criar filhos, mas eles vão com muita gentileza e firmeza. Então, tem um capítulo que fala sobre isso, né, sobre famílias, Jordevar. Eu amo falar sobre famílias. Que legal. Elaine Moraes, mestre em psicologia, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes. Eu agradeço o convite e a oportunidade.